Conjunto Heroínas da Festa da Igreja com a Paz do Senhor. Amém? Subir com a multidão dos escolhidos. Eu quero cantar face a face com Deus Altíssimo. Eu quero louvar num coral celestial. Eu quero morar na cidade que é sem igual. Eu quero subir com a multidão dos escolhidos. Face a face com Deus Altíssimo. Eu quero louvar num coral celestial. Eu quero morar na cidade que é sem igual. Nada mais me interessa, nada pode me parar. Sou herdeiro da promessa, sonho com outro lugar. Meu coração está com pressa, tudo preparado está. Aguarda a hora e o momento, com Jesus vou me encontrar. Eu quero subir com a multidão dos escolhidos. Eu quero cantar face a face com Deus Altíssimo. Eu quero louvar coral celestial. Eu quero morar na cidade que é sem igual. Nada mais me interessa, nada pode me iludir. No mundo nada mais me encanta. O que eu quero é subir. Meu coração não quer mais nada, só quer ver o meu Senhor. Sou convidado do banquete que Ele já me preparou. Eu quero subir com a multidão dos escolhidos. Eu quero cantar face a face com Deus Altíssimo. Eu quero louvar num coral celestial. Que é sem igual. Tocar no seu rosto, pisar sobre o ouro, louvar com os anjos e ali conhecer também o arcanjo. Abraçar meu Cristo, pra sempre louvar. Eu quero subir e pra sempre a Deus vou adorar. Eu quero subir com a multidão dos escolhidos. Eu quero cantar face a face com Deus Altíssimo. Eu quero louvar num coral celestial. Eu quero morar na cidade que é sem igual. Quero subir com a multidão dos escolhidos. Eu quero cantar face a face com Deus Altíssimo. Eu quero louvar num coral celestial.
Mocidade. Mocidade, nova aliança. Glória a Jesus. Louva a Deus, irmãos, porque o Senhor é bom. Glória a Jesus. Olha que maravilha. Tantos jovens que hoje estão envolvidos com coisas que não agradam a Deus, e o tanto de jovens desse louvando e bendizendo o nome do Senhor. É motivo de mais alegria. É motivo de glorificar mais ainda a Deus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Conjunto Nova Aliança, Sal da Igreja, com a paz do Senhor, amém? Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater e eu vou
noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Agradecemos a oportunidade. Eu louvo a Deus. O Vitor já está querendo que nós compramos uma bateria dessa para ele. Ficou todo empolgado. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Eu senti muita presença de Deus. Muito lindo. Deus abençoe vocês. Continuem. Ver esses jovens louvando a Deus com tanto afinco, com tanta graça, um coração aberto. Eu olhei a expressão deles, a expressão daqueles que querem adorar com tudo que tem. É tão lindo isso. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Quero chamar aqui o louvor. Cadê o louvor? Vamos já adorar o Senhor. É tão bom adorar ao Senhor. E hoje é dia de celebrar. Hoje é dia de celebrar. Deus tem feito muito por nós. 4 anos. E Deus tem libertado aqui. Deus tem curado. Deus tem salvado. Glória a Deus. Tanto aqui como no Ingá. Deus tem sido tremendo em nossas vidas. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Vamos louvar a Deus. Você tem um momento agora. Se você ainda não louvou, se você ainda não adorou, você vai agora participar conosco, adorando. Temos aqui a Áquila que vai estar à frente do louvor. Deus tem abençoado muitíssimo a Áquila. Tem nos dado essa joia preciosa aqui para conosco, aqui agora conosco. A gente já se conhecia lá da outra igreja, né? Deus tem dado um programa para ela às sextas-feiras, não é isso, Áquila? Tem um programa na TVN, no YouTube, não é isso? Ao vivo, todas as sextas-feiras, 19 horas. Os irmãos quiserem acessar, ela vai falar melhor do que eu agora. Deus abençoe em nome de Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Deus nos deu um ministério e Deus sempre abre portas para aqueles que querem trabalhar, para aqueles que querem louvar e exaltar o nome dEle. Nós temos esse programa que você possa nos acompanhar todas as sextas-feiras, de 17 às 20 horas. É um programa evangélico que nós vamos estar ali louvando a Deus, levando a palavra do Senhor para a sua vida. E nesta noite eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é o autor da sua vida. Aleluia, é Ele que escreve a tua história. Aleluia, e eu sei que Ele vai virar páginas na vida de pessoas aqui nesta noite. Aleluia, esse Deus Todo-Poderoso está aqui neste lugar. Continue na sintonia com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, abra o teu coração e louve a Ele em espírito e em verdade, porque Ele está aqui. Aleluia. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Papai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia, nada pode parar o autor da vida. Aleluia, na sua história. Aleluia, Ele está escrevendo. Aleluia. Mesmo que pedras venham contra mim, Deus está te dizendo: não pare. E com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Papai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Ele não te abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora. Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho
de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó vem poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Aleluia! Nada pode parar o autor da vida. Aleluia! Glória a Deus, o Deus que há em ti pode todas as coisas. Aleluia! E esse Deus poderoso está aqui. Se conecte-se com Ele, porque Ele está aqui. Deus está abrindo os céus nessa noite. Aleluia. Se você crê, receba que Deus tem uma unção sobrenatural para descer aqui nesta noite, nesta igreja. Aleluia. Eu não sei o que você vem pedindo para Deus, mas eu quero te dizer que Deus abriu as comportas dos céus nesta noite. Aleluia. Para ministrar a cura, para ministrar o perdão, para ministrar a transformação e o renovo. Aleluia. Creia somente nesse Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Grande é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és grande, Deus. Tu és tremendo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Ele está soprando. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, oh, oh. Diga pra Ele o quanto Ele é importante na sua vida. Aleluia. O quanto você precisa desse Deus vivo. Aleluia. Santo, santo, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia. Glorifica o nome dele. Aleluia. Estou de pé na presença do Rei. Sua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Oh, estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Então sopra, sopra em nós, Espírito de Deus, te queremos, te queremos, Deus.
o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, os céus estão abertos aqui neste lugar, aleluia. Glorifica o nome dele, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite que Deus está abrindo caminho no deserto para você passar, aleluia. Creia e você segura nas mãos de Deus, que Deus está segurando nas tuas mãos nesta noite, aleluia. Creia somente nele, porque é ele que escreve os teus dias, aleluia. Glorifica o nome desse Deus. Aproveita este momento para se envolver no trono de glória, aleluia. Esse Deus todo-poderoso já está aqui fazendo, transformando, libertando, aleluia. Ele está aqui, glória a Deus. Riba lava suriando, riba laia. Oh, glórias. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga pra ele. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorar. Então adore, eleva o teu louvor a Deus, aleluia. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Quem Ele é na sua vida? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu. Cante bem alto pra Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, só Ele é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu, Este é quem tu és. Este é quem tu és. esse é quem tu Aleluia. és. Este é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu Esse é és. quem tu és. Este é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Levante suas palmas a Deus. Aleluia, porque Ele é merecedor de toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Aragaia, massorogaia, maché. A gente passa por tanta tribulação, tanta dificuldade, mas chega um momento como esse que você tem que extravasar. Aleluia. Tem que adorar, tem que se entregar de corpo e alma ao Senhor. Ele merece a honra, a glória e o louvor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Xaracaya massodaguerebalagadas. Jele que massagaia massai elemaha. Nós vamos já daqui a pouco passar para a palavra, mas eu quero ouvir rapidamente. Como diz o nosso pastor lá atrás. Pastor Antenas, bebendo água na colher, né? Eu quero ouvir o pastor André Baracho, um dos pastores, nosso representante da nossa igreja. Ele vai dar uma saudação rápida, porque é um dos nossos pastores que Deus tem levantado aqui nesse ministério. Glória a Jesus. E daqui a pouco ainda estaremos ouvindo a palavra de Deus. Eu sou um privilegiado, você é? De estar aqui? Aleluia! Glória a Deus!
Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 11 e 12, que diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. É um texto conhecido da palavra de Deus, que Salomão, no capítulo 7, verso 1, ele estava orando a Deus pelo término do templo, e diz a palavra que a glória de Deus encheu o templo de tal maneira que quem estava dentro não podia sair e quem estava fora não podia entrar. Mas por que isso aconteceu? É porque o texto também vai dizer que Salomão ofereceu a Deus em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. E o Senhor aparece de novo a Salomão e diz: Salomão, ouvi a tua oração e escolhi este lugar como casa de sacrifício. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Papai está falando ali que ele tomou uma colher de chá ou de café, não sei. É bem pequenininha, daquela pequenininha, né? Glória a Deus. Irmão, vamos ficar de pé antes. Nós vamos chamar daqui o pastor Marcelinho. Marcelo, eu chamo ele de Marcelinho, que é meu primo irmão. O Marcelo já está se encaminhando para cá, mas nós queremos ter um momento de confraternização, um momento de comunhão. Você vai saudar o teu irmão que está do teu lado, vai abençoar o teu irmão, amém? Amém. Vamos louvar a Deus bem rapidamente. O tempo está dentro do script, viu, papai? Papai sempre está ali na cadeira me olhando, sabe? Controlando todos os passos. Cadê o vocal para me ajudar aqui? Cadê? Érica, vem. Áquila, todo mundo aí. Me ajuda. Ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. E Deus determina sua bênção, ó, quão bom, ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Deus determina o quê? Sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor. Qual é o mandamento? De nos amarmos uns aos outros no Senhor. Assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos corpo do Senhor. Olha só, meu irmão, minha irmã, somos restaurados pela graça e amor.
montes de Sião, sobre ti está a bênção do Senhor. Isso, abençoe teu irmão aí. Eu quero ver a igreja. Ó, quão bom e agradável é viverem juntos dos irmãos. Ali Deus determina Sua bênção, sua bênção, sua unção. Jesus nos deu mandamento de amor. Qual é o mandamento? De nos amarmos uns aos outros no Senhor, assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos povo do Senhor. Olha como é que você é importante, ó. Meu irmão, minha irmã, somos restaurados pela graça em amor, com orvalho de Hermon, nos montes de Sião. Diga assim: sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti. A mãozinha abençoando o seu irmão. Está a bênção. De quem? Do Senhor. Pastor Marcelo, caminhe para cá, meu filho. Glória a Deus. Esse aqui é eu chamava ele de Marcelinho porque até os 15 anos ele era pequenininho. Mas depois ficou maior do que o primo, né? Do que o irmão mais velho. Glória a Deus. Deus tem abençoado muito o Marcelo. Marcelo é o pastor lá na igreja em Nova Vida, é o pastor lá que preside a igreja de Nova Vida, em Águas Claras. Faz muito tempo já, né? Quantos anos, Marcelo? 15 anos. Deus tem abençoado muito o Marcelo. É um primo, irmão, é um privilégio, é um prazer, viu, Marcelo? Você está hoje ministrando aqui para nós. Ontem tivemos a Meirinha daqui, que está ali atrás, que foi uma bênção também ontem. Eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Quantos creem? Amém. Fique à vontade, pastor Marcelo. Amém. Glória a Deus. Querido, tome seu assento, por favor. A paz e a graça do Senhor. Primeiro eu quero agradecer ao pastor Oswani. Pastor Oswaldo, se eu for falar pastor Oswaldo, eu vou estar sendo muito formal. Meu tio, meu tio Oswaldo, que nos convidou para estar aqui nessa noite. E a gente já tinha algum tempinho que a gente não estava junto. Desde acho que a última vez que preguei quando o titio estava à frente da igreja era na Candangolândia. Até então eu não tinha vindo aqui, vim em algumas celebrações, mas já no final, nessa correria do ministério. E hoje Deus nos deu a graça da gente estar aqui. Eu quero agradecer, tio, pastor Oswaldo, pastor Oswani, quero agradecer a todos os pastores da igreja, pastor Santana, pastor Dercival, os pastores, né? Os Andrés, né? Pastor Anitta, agradecer por ceder esse púlpito para eu ministrar. Eu sei que púlpito é algo muito sério, isso eu levo muito a sério na minha igreja e sei que aqui também não é diferente. E antes de eu começar a ministração da palavra, o que eu posso dizer é que um filme passou aqui na minha cabeça, diante dos meus olhos, quando eu estava aqui no culto,
adorando a Deus com vocês. Eu sei que o pastor Zvani falou que Deus vai falar. Deus já falou tremendamente aqui nesse lugar. E eu espero ser um instrumento também nas mãos de Deus e não atrapalhar o que o Espírito Santo quer fazer aqui nessa noite. Mas passou um filme, porque apesar de estar na Nova Vida há 15 anos, 16 anos, a minha vida toda foi na Assembleia de Deus. E tudo que acontecia aqui era um pouco de um filme que passava aqui. Quando os meninos começaram a cantar o hino 577, em fervente oração, eu comecei a me derramar em lágrimas. Não sei se meu irmão vai se lembrar disso, e nem sei se mamãe está aqui hoje também, se ela vai se lembrar. Mas foi com o hino 577, em uma vigília, que eu fui batizado com o Espírito Santo. Com 9 anos de idade. Não sei se mamãe lembra dessa história. Davi ia para as vigílias porque era o mais velho, e minha mãe me segurava e dizia: você não vai na vigília não, que você vai dormir. E eu ficava agoniado, porque todos os meus amigos que iam para a vigília, ia Davi, ia Marcelo, ia todo mundo que ia para essa vigília ali agora vai me falhar o nome aqui, mas era uma chácara que era reservada, Chácara Betel. E todo mundo que ia para a Chácara Betel voltava batizado com o Espírito Santo. Eu falei: eu tenho que ir para essa vigília. A questão não está na vigília, né? Mas eu tenho que ir, falava, e todas as vezes que eu falava, a mamãe dizia: você não vai, que você vai dormir. E eu fiquei na cabeça da mamãe o tempo todo: mamãe, deixa eu ir para a vigília, até que minha mãe um dia falou assim: você vai. Se você foi, você dormir, você não vai mais, eu vou te segurar por um bom tempo. E eu fui. E foi algo interessante. Eu já vou ler o texto, eu prometo que eu não vou tomar muito tempo aqui, mas foi muito interessante que a gente chegou ali por volta das 10 horas, a gente saía lá do Céu Azul, pegava um ônibus, uma condução que separava, e a gente ia para a Chácara Betel, e chegamos lá por volta das 10 horas, e começa a vigília, e dá 10 horas, e dá 11, e dá meia-noite, e nada, né? E dá 1 hora, e dá 2 horas, e dá 3, e eu, meu Deus do céu, né? E dá 4, e eu já querendo dar aquela fraquejada. Ali por volta das 5 horas da manhã, todas as vezes que eu lembro dessa história, faz 34 anos que isso aconteceu. Mas são 34 anos que não se apagam. Por volta das 5 horas da manhã, eu não sei se o Davi lembra, um irmão chamado Zezinho pegou o violão e começou a cantar: em fervente oração. E quando ele começou a cantar e ministrar sobre a vida de todos nós, o Espírito Santo veio sobre a minha vida como fogo. Olhei os meninos que vieram aqui, falo com muito respeito, os meninos, né, da igreja do pastor Dercival. Olhei para os jovens, vi cantando, primeiro as irmãs cantando e depois os jovens. E a mensagem era uma: Jesus vai voltar. E eu me lembrei do meu tempo de jovem, que eu cantava. Depois vi os meninos subindo aqui para ministrar louvor. E lembro de quantas foram as vezes que a gente cantou junto, fez peça junto, ministrou junto, servimos juntos. Tem algumas peças que a gente tem até que apagar, né, do script. Passa um filme na nossa cabeça. São 4 anos que vocês estão aqui. E eu sei que tem um filme que está sendo passado e uma história que está sendo construída. E está sendo construída também, e principalmente está sendo construído pelo dedo de Deus, pela mão de Deus que está usando cada um de vocês aqui. E que Deus fale conosco nessa noite. Eu separei um texto e quando a gente vai pregar numa festa, a gente fica se perguntando: o que vou falar, né? Porque normalmente a gente pensa nestas palavras mais: o Senhor vai abençoar, desde esse dia eu vos abençoarei. A gente vai muito em Ageu, a glória da segunda casa, né, vai ser muito maior do que da primeira. Vem muitos textos que passam à nossa mente.
E o Espírito Santo me trouxe a um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21, versículo 12, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. Mateus 21, versículo 12 até o versículo 17. Osvani, é até as 21h30, não é isso? Ok. Só para eu me coordenar aqui no tempo, tem um relógio ali à minha frente. Mateus capítulo 21, versículo 12 até o versículo 17, diz assim: se você puder acompanhar a leitura comigo, na minha versão diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam do templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor, e deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Você pode curvar sua cabeça, se você puder, curve a sua cabeça e nós vamos orar. Pai, nós estamos na tua presença nessa noite e nós sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor já tem falado conosco de uma forma especial, mas nós te pedimos agora que nesse instante da ministração da palavra, que o Senhor também transmita a tua vontade ao nosso coração. Nós te louvamos por esses 4 anos de vida desta casa. Esta casa que foi, Senhor, estabelecida pelo Senhor. Esta casa que tem sido sustentada e mantida pelo Senhor. E esta casa que tem sido vitoriosa pela mão do Senhor. E rogamos que o Senhor fale conosco, fale a tua igreja, fale a cada coração que está aqui, Senhor, e que saiamos daqui renovados em força, renovados no entendimento, renovados na esperança e na certeza, Senhor Deus, daquilo que o Senhor nos chamou para realizarmos através do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Esse é um texto que talvez não se encaixe muito em festas de aniversário de igreja, mas é um texto que Deus colocou no meu coração para ministrar nessa noite. É um texto que fala de Jesus entrando no templo, e uma das coisas que a gente precisa trazer como uma coisa bem clara é que a maior parte do ministério de Jesus, Jesus não fica em Jerusalém. A maior parte do ministério de Jesus, ou boa parte do ministério de Jesus, Jesus se detém para ficar mais ali ao norte de Israel, ou seja, Jesus prega mais ali naquela região da Galileia, né? A região da Galileia, e era a região dos menos favorecidos, dos pobres, dos mais aflitos, daqueles que estavam necessitando mais, não querendo mensurar a questão das necessidades, mas é um território, uma região que Jesus, ele dá uma prioridade para ministrar a sua palavra, executar o seu ministério, e enfim, a gente não vê muitas vezes Jesus estando em Jerusalém, mas agora no capítulo 21 de Mateus, ou seja, o que a gente olha aqui, Jesus já está se aproximando dos seus últimos dias, ministerialmente falando. A gente vai ver que antes de Jesus entrar no templo, propriamente nós vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando a multidão diz: Hosana ao que vem em nome do Senhor, e a Bíblia diz que Jesus chora, e chora especialmente porque ele entende que o povo não compreende a razão do seu ministério, e não compreende exatamente o porquê do Cristo enviado estar ali naquele local. E logo depois Jesus entra no templo, e essa entrada de Jesus no templo, segundo a palavra de Deus, ela nos traz muitos ensinamentos. A palavra de Deus nos insinua, nos ensina muitas coisas e nos mostra, nos revela muitas questões para a nossa vida. Não é só uma questão da entrada naquela época e do que Jesus fez naquela época, mas especialmente do que isso revela, porque quando Jesus entra no templo, a chegada de Jesus, a presença de Jesus
vai trazer denúncias muito fortes dentro daquele templo e que servem para a gente nesse dia, nessa atualidade, nos tempos de hoje. A gente pode aprender muito com essa entrada de Jesus no templo. Eu queria tentar ser bem sucinto, mas ser objetivo com vocês aqui, porque quando a gente lê o texto e a gente vê que Jesus entra no templo, primeiro, o que a gente vê Jesus tendo uma atitude que talvez poucos de nós esperássemos para aquele momento, porque até então Jesus não tinha sido tão enfático nas questões ativas, de ações. Jesus falava, Jesus denunciava, Jesus criticava os fariseus, os escribas, os hipócritas especialmente, mas agora a gente vê Jesus tomando uma atitude realmente de reação a um comportamento do povo. E o que a gente pode entender então sobre Jesus no templo? O que Jesus naquela ocasião denunciou e o que isso traz de ensinamento para ele? Eu quero falar de coisas bem rápidas, mas a primeira coisa que Jesus denuncia quando ele chega no templo, quando ele entra naquele templo, a primeira coisa que Jesus revela são os falsos motivos que alguns daqueles homens tinham num ajuntamento como aquele. Isso é algo muito sério para nós pensarmos, porque vida de igreja é uma vida de construção de comportamentos. Quantos concordam aqui? E é muito fácil dentro da nossa vida cristã, agora eu estou falando de um modo geral, é muito fácil dentro da nossa vida cristã nós começarmos a perder o rumo das coisas. Nós vamos nos distanciando dos propósitos claros e específicos que Deus tem para a gente. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado no nosso caminhar, precisamos ter muito cuidado no nosso andar de vida cristã, a gente precisa ter muito cuidado na nossa vida como igreja, como a gente vai construir uma história de igreja. É por isso que os pastores, e eu não estou aqui para ensinar, porque eu sou talvez um dos pastores mais jovens que tem aqui de ministério, é por isso que nós, os pastores, temos uma responsabilidade muito grande de quando a gente está vendo que o rebanho está querendo ir por qualquer vento de doutrina, a gente puxa para cá e diz, olha, o caminho que Deus nos deu é esse, nós vamos seguir nessa direção. Eu não sei se vocês concordam, mas o fato é que nos últimos tempos nós temos sido tomados por inúmeras e inúmeras teologias que têm afastado a igreja do seu norte. E quando Jesus entra no templo, o que ele primeiro denuncia é que as razões que alguns homens estavam ali naquele templo eram razões falsas, eram razões equivocadas, e Jesus traz uma denúncia muito forte. Primeira razão equivocada daqueles homens que ali estavam: os homens que estavam ali para praticar bons negócios. A Bíblia diz, e Jesus diz que ele entra e ele encontra homens que vendiam e compravam, ou seja, haviam homens que estavam ali fazendo bons negócios. É interessante que talvez a gente diga assim, não, nós não estamos envolvidos nisso, mas os bons negócios, eles são sutis. E a igreja muitas vezes tem entrado por esse caminho dos bons negócios. Quer um exemplo? A teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é o caminho dos bons negócios. E a teologia da prosperidade tem ensinado as igrejas praticamente a não desejarem mais o que as irmãs cantaram e os jovens cantaram. Para que preciso ir ao céu se eu tenho tudo na terra? Essa é a grande sutileza de um evangelho falho, capenga, que está tomando conta das nossas igrejas. É o evangelho dos bons negócios, aqueles que entram para fazer bons negócios no templo. E Jesus está ali denunciando os bons negócios que estão sendo feitos no templo. É uma coisa que precisa ser arrumada, e Jesus está no templo para arrumar aquele negócio. Opa! Estão ali fazendo bons negócios. É interessante que os bons negócios, eles não são só bons negócios no sentido da teologia da prosperidade. Muitas vezes as pessoas querem fazer bons negócios até mesmo com Deus. Você está aqui comigo, amém? Eu vou te seguir, Senhor, mas eu quero sua bênção. Eu não estou dizendo que Deus não é abençoador. Deus é abençoador. Deus é dadivoso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Tudo que nós temos vem pela graça dele, vem pela misericórdia dele. Nada do que nós temos é por nosso merecimento.
Mas Deus, ele não barganha, ele não faz troca, ele não faz negócio com ninguém. Deus abençoa aquele quem ele quer abençoar, e não é por aquilo que fazemos diante dele, é porque ele quer nos abençoar e estender a sua mão poderosa. Jesus traz um olhar crítico sobre isso. Não há bons negócios na casa do Pai. Há bênçãos que são derramadas pelo Pai, mas Deus não é negociador. É a primeira coisa que Deus denuncia, que Jesus denuncia quando ele entra no templo. E é algo que a gente precisa olhar, irmãos. O que eu estou falando aqui, eu falo na minha igreja. É algo que nós precisamos olhar. Sabe por quê, irmãos? A gente parece que não está, muitas vezes, tendo essa percepção. Mas para quem olha os acontecimentos do dia a dia, para aqueles que estão ligados e de olho na figueira, nós estamos entendidos de que Jesus está às portas. E não há mais tempo, queridos, para a gente brincar de ser cristão, da gente brincar de servir a Deus. Não, Deus está nos chamando para sermos adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mas há uma segunda coisa, porque a Bíblia diz que há os que compram e há os que vendem. Se há quem vende, há quem compra. E Jesus não está denunciando somente os que vendem, fazem daquele templo bons negócios. Jesus também agora está denunciando os que compram. E compram o quê? Porque a Bíblia diz que eles compravam pombas. E o que a gente entende, eu não sei se você se recorda, mas a pomba, assim como outros animais, eram animais específicos para quê? Para culto, para sacrifício, para adoração, para a entrega de um culto a Deus. Só que dentro do contexto de culto do povo de Israel, aqueles animais não eram animais comprados, eram animais que normalmente eram criados pelo próprio homem que ia adorar e ia entregar. O que eu quero dizer com isso? Jesus está denunciando homens que estão indo e comprando cultos, que não estão indo para cultuar como um ato de adoração e de fé, mas que estão indo prestar um culto pronto, um culto sem preparo. Eu chego no templo e eu não crio aquela pombinha ou aquele cordeirinho ou aquele animal que eu vou oferecer como fruto de um sacrifício. Eu pego e compro na porta do templo e chego ali e ofereço de qualquer forma. E o que Jesus está denunciando é que culto não é nada disso. Culto é uma entrega de corpo vivo, santo e agradável a Deus. É isso que está havendo ali, que Jesus está denunciando. Culto não é nada de chegar com tudo pronto. Culto é coração que se rende. Culto é espírito que se prostra. Culto é alma que adora. Culto é preparo, culto é chegar antes, culto é entender o que Deus quer falar. Não, eu não estou aqui para trazer uma mensagem pronta, eu não estou aqui para trazer um cântico pronto. Eu estou aqui e eu não estou dizendo que a gente não se prepara para vir. Não estou dizendo que culto é algo improvisado, mas o que eu estou dizendo é que o culto é uma entrega de um coração que se rende e vem totalmente entregue até o trono da graça do Senhor. Jesus está denunciando isso. Aqui não é lugar de vender bons negócios, e aqui não é lugar de comprar bons negócios, porque esse lugar é outro lugar. É isso que Jesus está dizendo em Jerusalém. Isso serve para nós. Isso serve para nós. Nós estamos aqui, não é porque eu estou aqui com vocês, mas desde o momento que a gente chegou aqui, que eu cheguei aqui, a presença de Deus é real. E por que a presença de Deus é real? Porque aqui há corações que estão adorando, aqui há corações quebrantados e contritos, porque há um princípio bíblico onde a Bíblia declara que há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. É por isso que Paulo falava e escrevendo a carta aos Romanos, ele é tão seguro quando ele diz aos Romanos: eu rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Racional não é ceticismo, racional não tem a ver com falta de fé,
Racional não tem a ver com falta de espiritualidade. Racional tem a ver com o real entendimento de quem nós estamos adorando, quem deve ser adorado. Essa é a força principal da racionalidade do culto. E Paulo chamava os romanos dizendo isso: vocês devem se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O povo comprava o quê? Comprava culto. Eu compro o pacote fechado da bênção. A bênção já está no pacote. Eu compro a pombinha e eu vou lá e a bênção já está no pacote. Eu não preciso me preparar para esse padrão do culto. E Deus não vende pacote de culto. Deus não vende pacote de bênçãos. Deus não vende pacote de absolutamente nada. Deus está aqui para abençoar aqueles que forem com o coração sincero ao coração dele. Primeiro, Jesus revela os falsos motivos que alguém tem num ajuntamento como aquele. Segundo, Jesus também denuncia aqueles que se valiam dos bons negócios, ou seja, há quem venda, mas há quem compre também. E o que vende se vale e o que compra também. E Jesus denuncia uma terceira situação dentro daquele templo. Jesus denuncia o ajuntamento que só acontece por razões teológicas e doutrinárias. Eu não quero que você entenda mal. Se você é um estudante de teologia, se você foi um estudante, se você se formou, a questão aqui não é o estudo teológico em si. A Bíblia, pelo contrário, nos diz que nós devemos nos apresentar como obreiro preparado, que maneja bem a palavra e que não tem do que se envergonhar. A grande questão aqui que Jesus está denunciando não é o conhecimento das Escrituras, porque o próprio Jesus anteriormente falava, quando questionado: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas o que Jesus questionava era a atitude que consta no versículo 15, quando os escribas e os principais sacerdotes, vendo as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam do templo, eles ficam indignados. Ou seja, o que Jesus denuncia é aqueles experts da Bíblia, os experts das Escrituras, que não são capazes de ver as maravilhas de Jesus e de se deleitar nelas. São aqueles que estão vendo Jesus agindo, Jesus falando, Jesus ministrando, a teologia de Jesus, a graça de Jesus, o amor de Jesus, as maravilhas de Jesus, mas ao invés de ficarem maravilhados, eles ficam indignados, porque a religiosidade já tomou tanto a conta do coração deles que eles já não conseguem mais enxergar Jesus e os atos de Jesus em absolutamente nada. Pessoas que questionam a teologia de Jesus. Eu não sei se vocês já viram, e aqui não é nenhum pré-julgamento ou julgamento, mas aqueles que muitas vezes são os experts da Bíblia, que Deus está fazendo maravilhas, mas eu não sei não. E os milagres estão acontecendo. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu nasci no meio pentecostal, eu cresci no meio pentecostal, eu vivo no meio pentecostal, eu creio em dons de profecia, de visão, de revelação, de interpretação de línguas, eu creio em tudo isso. E clamo a Deus para que a igreja seja saturada pelo poder dele. E o Senhor está fazendo maravilhas, mas os experts, aqueles que estão, muitas vezes, porque às vezes o tempo, eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas muitas vezes o tempo de vida e caminhada dentro da igreja toma, se nós não tomarmos cuidado, o nosso coração com a religiosidade vil e que anula todas as ações de Deus no nosso coração. Nós começamos a ser os experts. Nós começamos a entender de tudo dentro do evangeliquez. E Jesus estava denunciando isso. Ei, primeiro, está errado compra, está errado venda, bons negócios, pacotes de venda, pacotes de bênção. Segundo, está errado a teologia de vocês. Escribas e principais sacerdotes, em que as maravilhas estão acontecendo e os olhos estão fechados. Meus queridos, sabe qual é a igreja que Deus quer levantar no último tempo?
Não é uma igreja politicamente ativa, e eu não estou dizendo que a igreja não pode tocar nesses assuntos. Não é uma igreja que vai ser relevante em outras áreas. É uma igreja que manifesta o poder de Deus em sua essência. Porque o evangelho do Senhor não consiste em palavras retóricas, mas consiste em poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É poder de Deus, é poder de Deus. É onde a igreja entra, é poder de Deus. Era assim na igreja primitiva, quando Pedro e João subiam à porta do templo chamado Formosa e chegam lá, tem um paralítico, ele clama, pede uma esmola, ele diz: olha para nós, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Te levanta e anda em nome de Jesus. É poder de Deus, é maravilha de Jesus. E isso é para os nossos dias, irmãos. Nós não podemos nos furtar disso. Nós não podemos olhar e pensar que isso não é para nós. A igreja que Deus quer usar nestes tempos é uma igreja cheia do poder de Deus. Não é uma igreja com um bom discurso, não é uma igreja somente com boas mensagens de coaching, de preparos, de coisas psicológicas. Não, é mensagem de poder, é mensagem de poder, é ação do Espírito, é ação do Espírito. Jesus entra no templo e quantas vezes muitas daquelas pessoas estavam no templo, mas Jesus entra no templo e o que começa a acontecer? Maravilhas. Maravilhas, maravilhas, maravilhas. Eu estou de olho no relógio, mas eu não vim falar aqui também só o que Jesus denunciou de coisas erradas. Jesus não denuncia só coisas equivocadas. Jesus chega assim, denuncia coisas equivocadas e começa a expulsar toda aquela turma. Sai daqui e botar para fora tudo aquilo que tem de equivocado, tudo aquilo que tem de errado. Mas nesses atos Jesus não faz somente uma denúncia do errado, Jesus também revela as bênçãos advindas do verdadeiro ajuntamento. Jesus não bota só para fora, Jesus bota para fora, Jesus limpa primeiro, mas depois ele diz: opa, agora vamos lá, vamos mostrar o que é esse templo. Esse templo não é lugar de negócios, esse templo não é lugar de compra, esse templo não é lugar de venda. Esse templo não é lugar de religiosidade aflorada de forma que a teologia de Deus deixe de agir e as maravilhas do Senhor sejam desconsideradas. A primeira coisa que Jesus declara e a primeira coisa que Jesus fala a respeito do verdadeiro ajuntamento, do ajuntamento genuíno e que faz daquele lugar e desse lugar o lugar onde ele habita, ele diz: esta casa é casa de oração. Oh, glória! Esta casa é casa de oração. Jesus diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. O que Jesus está dizendo? Esse lugar é lugar de orar e de ver orações respondidas. Esse lugar não é lugar que a gente vai falar com o presidente, com o governador, com todo respeito às autoridades constituídas do Brasil. Mas esse lugar não é lugar para falar com nenhuma autoridade. Esse lugar não é só um lugar onde a gente vai falar com o pastor. Esse lugar é o lugar que nós estamos falando diretamente com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Pai da eternidade, com o Príncipe da paz. Eu não sei se isso alegra seu coração, meu irmão, mas saber que eu tenho livre acesso a Deus, saber que eu tenho livre acesso a Deus e que nesse momento que eu estou conectado com Ele, eu estou falando com Ele, filho e pai. Pai, porque o apóstolo Paulo diz que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas nós recebemos um espírito de adoção de filho, pelo qual nós clamamos: Abba Pai, Abba Pai, Paizinho, Papai. Quando nós entramos na presença dele e dizemos: Pai, eu estou aqui, eu sou teu filho, e Deus olha para nós e inclina os seus ouvidos, nós não estamos falando com nenhuma autoridade na terra, nós estamos falando com a maior e o principal autoridade, a única fonte de autoridade que dele emana toda a autoridade, que é Deus.
o Deus. Esse Pai que você se dirige a Ele é o Deus que conta todas as estrelas. Esse Deus que você chama Ele e fala com Ele como Pai, é o Pai que chama cada estrela pelo nome. É o Deus que coloca governos e derruba governos. É o Deus que tem na sua mão, na concha da sua mão, todas as águas do oceano. Jesus está dizendo: ei, essa casa não é lugar de venda e de compra, essa casa é casa de oração. É o lugar de orar e ver orações respondidas. Há uma canção que cantávamos muito tempo, e eu acredito que vocês ainda cantam aqui. Eu de vez em quando canto lá na minha igreja, de vez em quando eu pego o pessoal da música e não, vamos cantar um aqui. E a gente canta aquela música: conta as bênçãos, conta quantas são. Sabe por que você conta as bênçãos? Porque você tem um Pai que ouve a oração e diz: a oração está respondida. Ouve a oração está respondida. Quantas foram as bênçãos, meu irmão? Você orou para passar num concurso, Deus te abençoou. Você orou pela cura, Deus te abençoou. Você orou pelo um milagre, Deus te abençoou. Você orou por uma porta de emprego, Deus te abençoou. Sabe por quê? Porque esse lugar é casa de oração, e é lugar de orações feitas e orações respondidas. Eu gosto das expressões que estão contidas em Marcos e Lucas, porque Jesus não diz somente que essa casa é casa de oração, mas ele diz: essa casa é casa de oração para todos os povos. Você sabe o que quer dizer casa de oração para todos os povos? É para o rico, é para o pobre, é pelo aflito, é para o que não está aflito, é para todos os povos, todas as tribos, todas as línguas. Jesus está dizendo que todo aquele que vem até o Pai tem uma audiência marcada com Deus e tem livre acesso ao Senhor. Esquenta não, que o Felipe é mais ou menos do mesmo jeito, se a gente não... Casa de oração para todos os povos. Mamãe ontem foi fazer um exame e está aguardando o resultado do exame. E é algo que a gente já está em oração, porque essa casa é casa de oração. E tem uma canção que a gente canta, depois tu assume aí o teu teclado, que eu acho que o teclado não é a praia do Nildo não, mas que diz assim: ó, você ou a Lília, né, que eu estou vendo a Lília aqui, vai dizendo assim, tem uma canção que diz assim, você conhece essa canção? Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Essa casa é casa de oração. Eu me recordo, eu sei que vocês vivem muitos milagres aqui, e lá na nossa igreja a gente também vive muitos milagres. E eu me recordo de uma irmã nossa, que de repente ela começou a se sentir mal, estava com um problema no pulmão e foi ao hospital. E em
coisa de 24 horas, não foi no período da pandemia, foi muito antes, mas em coisa de 24 horas ela já estava na UTI sendo entubada. E ela foi para a UTI, a família ficou muito aflita. Eu me recordo que eu cheguei um pouquinho antes do médico descer com ela. O médico nem, na realidade, naquele primeiro momento, não informou assim, vamos fazer esse procedimento. Mas falou, olha, a gente precisa interná-la na unidade de terapia intensiva. E logo depois o quadro se agravou, eles precisaram entubar. Depois foram para uma, claro, a traqueostomia e toda a parte de intubação e aquela coisa toda. E chegou num momento, para tentar ser bem sucinto, chegou um momento que a nossa irmã chegou num quadro de sepsemia, ou seja, infecção generalizada. E os órgãos dela começaram a parar e foram parando, e o marido desesperado nos ligando. Eu não posso perder minha esposa. Uma menina, uma filhinha pequena, e nós começamos a clamar. Você tem um Deus poderoso. Nós temos um Deus poderoso. E a igreja começou a orar. E os médicos chegaram para ele e disseram, olha, algumas horas mais e a gente vai ter o quadro de falência total e o óbito. Mas a igreja começou a orar. E ao invés de órgãos irem parando, os órgãos começaram a ser reativados. Daqui a pouco um órgão voltou a funcionar. O médico falou, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, mas está funcionando de novo. E o outro começou a funcionar, e está funcionando. Daqui a pouco ela já estava com os órgãos em funcionamento. E aí eles falaram assim, como a gente fez a traqueostomia, né? É traqueostomia, né, Nildinho? E provavelmente, como ela cantava, ela sempre foi da área de música da nossa igreja, ela vai ficar com alterações na voz e como algumas coisas que a gente fez foi muito agressiva, inclusive o quadro dela foi um quadro de questão respiratória, provavelmente ela não vai mais voltar a cantar como cantava, ou provavelmente nem cante mais, não tem mais essa possibilidade de cantar. E todo mundo orando. Deixa eu encurtar aqui o testemunho. Em dezembro agora nós fizemos uma cantata de Natal. Isso tem mais de 6 anos que aconteceu. Em dezembro agora nós fizemos uma cantata de Natal. Quem estava lá cantando no soprano com a gente? Essa casa é casa de oração. Casa para todos os povos. Casa para todos os povos. Jesus está revelando que essa casa é casa de oração. Mas Jesus também revela nesse ato de dizer que a casa é casa de oração, que esse lugar é onde as debilidades são reveladas e curadas. Sabe por quê? Veja o que diz o texto. Cegos e coxos se aproximaram de quem? De Jesus no templo, e ele os curou. A questão não está no templo, a questão está em Jesus. Porque muitas vezes aqueles homens tinham ido ao templo e eu tenho certeza que eles voltavam mancando e capengando sem conseguir voltar, ou alguém conduzindo. Mas nesse dia que Jesus entrou no templo, porque a questão não é o templo, a questão é o Senhor do templo, que é Jesus. E no dia que o Senhor Jesus, o dono do templo, entrou, a Bíblia diz que todos os cegos e coxos que chegavam, ele os curava. Sabe quem está aqui? Pode estar o pastor Marcelo, pastor Oswaldo, pastor Dercival, Ministério de Música, mas a pessoa mais importante que vai realizar todos os milagres desta casa se chama Jesus. E esse Jesus está aqui nessa noite. Ele está revelando que o lugar onde ele está é lugar de cura. Igreja não pode se esquecer disso. Igreja é lugar de cura. Igreja é lugar de cura. Cura do quê, pastor? Cura do espírito, porque aquele que está com o espírito abatido, ele é levantado, ele é curado, ele é renovado em Deus. É cura de quê, pastor? É cura da alma, aquele que está aflito. Todo aquele que vem a Jesus jamais volta de mãos vazias. É cura do quê? É cura do físico, porque Jesus é poderoso para curar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será
eternamente. Eu podia parar aqui por um montão de testemunhos lá da nossa casa, da nossa igreja, que eu sei que vocês vivem aqui, de cura de câncer, cura de tantas e tantas enfermidades, que os médicos disseram assim, não tem mais jeito. Quem é da área aqui sabe que quando nós fazemos, as mulheres fazem um exame, especialmente de mama, e tem aquele quadro do BIRADS 5, que é uma classificação de 0 a 5. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês podem me corrigir. De 0 a 5. O 5 é um indicativo praticamente 100% de câncer, sim ou não? Quem conhece um pouquinho da área médica sabe disso. Alguns dias atrás, uma irmã da nossa igreja chegou com vários nódulos, e quando apresentou o exame, BIRADS 5. Esse lugar é o quê? Casa de oração. É o lugar onde o debilitado vem e Jesus estende a sua mão. E ela começou a se render aos pés de Jesus e dizer, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Passou pouco tempo, vamos refazer o exame. A médica falou, não, vamos refazer o exame. E quando foram refazer o exame, já não era BIRADS 5, já tinha diminuído para 2. E daqui a pouco ela diz assim, fui na médica e a médica disse que eu estou curada. Esse lugar é o lugar onde o debilitado vem e Jesus cura. O que Jesus está mostrando é isso. A minha casa é casa de oração. A minha casa é o lugar onde as debilidades são reveladas, mas elas são curadas. E eu te pergunto, onde está a sua dor? Onde é que está a sua dor nessa noite, meu irmão? Nesse 4º aniversário da igreja, Jesus quer sarar a sua dor, esteja onde ela estiver, esteja ela onde estiver, Ele quer curar, porque este é o lugar onde a dor é revelada, a ansiedade é revelada, é mostrada, é o lugar que as nossas máscaras precisam cair, porque quando as máscaras caem, o Deus de graça nos alcança e diz, venha até mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que Jesus revela uma coisa a mais daquilo que é aquele templo. Jesus revela que aquele lugar é o lugar do louvor, da intimidade com Ele e o lugar onde se renovam as suas forças. É o lugar onde o renovo de forças. Versículo 15 diz, mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, as crianças que gritavam no templo, o que as crianças gritavam? Hosana ao filho de Davi. É o louvor. Esse lugar é lugar de louvor. Oh, aleluia. Esse lugar é lugar de adoração. Esse lugar é lugar de nós levantarmos nossas mãos e adorarmos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Esse lugar é o lugar onde o nome de Jesus vai ser glorificado. O nome sobre todo nome que foi dado a Ele vai ser exaltado. Esse lugar é o lugar de louvor. Aquelas crianças estavam falando isso. Hosana ao filho de Davi. Elas estavam louvando. E os escribas e os principais dos sacerdotes estavam indignados. Falar dessas crianças é falar de louvor. Falar dessas crianças é falar de inocência. Nós não estamos falando que você precisa ser imaturo. Deus não nos chamou para a imaturidade. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que há um tempo em que somos meninos na fé e que bebemos o leite, mas que posteriormente a gente tem que passar a comer as coisas sólidas. Ou seja, eu e você precisamos amadurecer. Mas não confunda amadurecimento com a falta de um coração de uma criança no reino de Deus. O que Jesus quer, e uma vez Jesus falou, quem não se fizer como um destes pequeninos, o que Jesus quer? Que nos lancemos nos braços dele. Esse lugar é o lugar de intimidade com Jesus. Eu vi o Gustavinho subindo aqui, o pastor Azoni preocupado, pegando o meu, tem 4 anos de idade, é desse jeito também, corre, vai para um lado e vai para o outro. E uma das coisas que a gente adquire quando a gente é pai, que a gente começa a lidar com os nossos filhos, é que a gente vê como que é o coração de uma criança.
os que são avós, que são pais duplos, pais 2 vezes, né? Os que são pais de primeira, de segunda viagem. Sabe uma coisa? Que uma criança ela é dotada de um coração de extrema confiança no seu pai. Esses dias eu estava dirigindo e meu filho falou uma coisa assim: pai, pequenininho, né? Por que você sabe tudo? Eu imaginei, ele não sabe nada, né? Que eu sei tudo. E uma criança, você está aqui com ele, e às vezes ele está ali num lugar alto e eu digo assim: pula, pode pular que o papai te pega. Qual é a garantia dele que eu vou pegá-lo no colo? A minha palavra e o coração de confiança nele. Eu quero voltar e dizer novamente: você é filho e você tem um pai. E o pai espera que você nunca perca essa dependência dele. Que ele diga: vem, e você vai. Foi o que ele fez com Pedro. Quando Pedro estava: Senhor, é o Senhor mesmo. Se for o Senhor, fala para eu ir. Ele disse: pode vir. Jesus revela que esse lugar é o lugar da intimidade de confiança de uma criança. É o lugar do louvor que flui. É o lugar da adoração. É interessante que quando as pessoas perguntam a Jesus e ficam indignados e dizem assim: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus responde: sim. Se o texto estiver aqui, a gente coloca sim. Mateus 21, versículo 16. Vocês nunca leram: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. É interessante que Jesus se remete a um texto de Davi, do salmista Davi. Salmo 8. E no Salmo 8, pelo menos na minha tradução, ele está escrito assim: da boca de pequeninos, pode manter o de Mateus 21, da boca de pequeninos e criança de peito suscitaste força. Não é o perfeito louvor. No texto de Mateus está: da boca dos pequeninos e crianças de peito, Jesus falando, tiraste o perfeito louvor. No texto de Davi, que é a citação que Jesus agora está fazendo, diz: da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Por que Jesus faz esse paralelo e até essa intervenção entre força e louvor? Porque no reino de Deus, força e louvor são sinônimos. A alegria do Senhor é a nossa força. O que eu quero dizer com isso para a gente terminar? O que Jesus estava querendo dizer é que o verdadeiro louvor de corações que são extremamente confiantes e que são como de crianças no reino, renova as forças. O que Jesus estava dizendo para nós terminarmos? Que aquele lugar era a casa de oração. Que aquele lugar era lugar da cura, do aflito e do necessidade que fosse com o coração sincero para diante do Senhor. E que aquele lugar é o lugar de renovação das forças através do perfeito louvor que flui de uma igreja que não é imatura, mas é confiante. E que está como criança no reino. Esses são os ensinamentos de Jesus. Quando a gente vê Jesus chegando no templo. 4 anos se passaram aqui nessa casa. Não sei quantos anos mais nós estaremos nessa terra. Mas seja o tempo que o Senhor nos permitir que a gente esteja aqui. Que nunca percamos o foco. Que nunca percamos o alvo. Que a gente nunca deixe de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que as teologias equivocadas não nos levem. Que as doutrinas falsas não tomem o nosso coração. Mas que a cada dia na caminhada dessa igreja, essa igreja possa caminhar
no entendimento de que nós não fomos chamados para fazer bons negócios. Nós não fomos chamados para sermos participantes de pacotes de bênção. Nós não fomos chamados para sermos os experts que não se maravilham com a teologia de Jesus. Nós somos chamados para fazer parte de uma casa, que é casa de oração. Nós somos chamados para fazer parte de um lugar onde os milagres vão acontecer. Eu creio que enquanto nós estamos falando aqui, Jesus está operando maravilhas. Quem crê? Nós não precisamos nesse instante chamar e agora vamos... Não, enquanto nós estamos ministrando, enquanto o louvor estava sendo ministrado, enquanto o culto está sendo prestado a Deus, o Senhor está operando, Deus está fazendo. Enquanto as irmãs cantavam, o Espírito de Deus agia. Enquanto os jovens cantavam, o Espírito de Deus falava. Enquanto o louvor estava ministrando, o Espírito de Deus estava falando. Enquanto estava vendo o ato de culto e da igreja que se volta com um coração de criança e de inocência, o Senhor está ministrando, porque da boca dos pequeninos suscitaste força, Senhor. O Senhor renova as suas forças. Eu quero encerrar essa mensagem e eu te convido a você ficar de pé nessa noite. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Essa casa será chamada casa de oração. Eu ainda estou bom de identificar a música. Lembro muito do pastor Mariano cantando essa música. Ele não está aqui, mas aí transmitam para ele. Essa canção que estão tocando, Mariano, Osvânia vai lembrar disso. Osvânia e Mariano estavam na sala da casa do pastor Inesilo, no dia 11 de janeiro de 2004, quando foi fundada a nossa igreja, que depois passou a ser Igreja de Nova Vida de Águas Claras. 11 de janeiro de 2004, Osvânia, Mariana, acho que Michele estava lá junto também, Mariano com violão, e ele começou a cantar. Vejo que a vitória do Senhor... Eu não canto baixo assim não. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui nesse lugar. Está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou. O povo acreditou. O povo profetizou. E a vitória veio em nome do Senhor. Vamos de novo. Vejo que a vitória é do Senhor. Vejo que a vitória... Declara isso nessa noite, meu irmão. Porque essa casa é casa de oração. É o lugar onde Deus renova a força daquele que está aflito e abatido. O Senhor restaura aquele que está cansado. Porque é o lugar onde Jesus está. O povo profetizou. O povo profetizou. E a vitória veio em nome do Senhor. E esta casa será chamada. E esta casa será chamada casa de oração. E esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O reino do Senhor é eterno, não terá fim. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações, operando em nossos corações. Não podemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. E esta casa será chamada
casa de oração. E esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. 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 Tu és o Senhor, Jesus. Tu és o Senhor desta casa, Senhor. Tu és o Senhor deste lugar. Feche os seus olhos. Tu és o Senhor deste lugar. Tu és o Senhor deste lugar, Senhor. E nós nos rendemos aos teus pés nesta noite, Senhor. Nós oramos agora, Senhor. E te pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor venha e renove as forças daquele que está cansado, Senhor. Porque esta casa é casa de oração, Senhor. Nós oramos aqui nesta noite, Senhor Deus, e nós clamamos agora para que aquele que entrou aqui abatido, aflito, angustiado, Senhor, amargurado de espírito, que esta noite, Senhor, seja a noite da restauração nesse lugar, porque esta casa é casa de oração, e este lugar é o lugar onde o Senhor está. Mas nós oramos também, Senhor, e clamamos para que essa igreja, Senhor, viva anos, Senhor Deus, em que ela glorifique o Teu nome na terra, Senhor. Oramos pelos pastores desta casa. Abençoamos o pastor Oswaldo, o pastor Asvani, pastor André, Senhor, os pastores, Senhor Deus, André, Senhor, abençoamos o pastor Santana, pastor Anita, abençoamos os obreiros desta casa, os membros desta casa, Senhor, nós abençoamos esta igreja, Senhor, e que venham muitos e muitos anos para a glória e louvor do Teu nome, Senhor, e que esta casa, neste lugar, seja conhecida como casa de oração, Senhor. Eu oro agora, Senhor, e te peço, Espírito Santo, vem e renova as forças da Tua igreja, Senhor, da igreja que louva o Teu nome e que te adora como filho que confia no Senhor. Assim, Pai, nós oramos e no nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, Senhor, e se você pode dizer, diga amém, querido, que Deus te abençoe nessa noite. Meus irmãos, a paz do Senhor. É pena que chegamos ao fim dessa festa maravilhosa. 2 dias se passaram tão rápido. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, que venceram todas as dificuldades e estão aqui louvando o Senhor conosco. Também o pastor Decival, nosso amigo, irmão, pastor, lá na nossa Betel, que trouxe uma caravana. Eu falei para os irmãos ontem, vai ter cadeira lá de fora, porque a Betel é muita gente. É muitos conjuntos para cantar e querem que todos eles cantem. Mas faltou as crianças que não vieram. Glória a Jesus. Mas outras vão vir. Agradecemos ao nosso pastor, agradeço meu sobrinho também, o Marcelinho, que foi criado por mim mesmo. Né? É meu filho de criação. Glória a Jesus. Me deu tanto trabalho. Glória a Jesus. Mas está aí a bênção de Deus. Glória a Jesus. Eu não sei nem como vou terminar. A vontade de ficar mais, de falar mais. Mas o tempo já foi embora. Os irmãos da Betel moram muito longe e temos que voltar agora. Fiquemos de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que vieram de longe e de perto para esse grande culto a Deus. Nosso irmão, sua esposa, né? Leonel. Irmão Leonel. O Leonel, cadê ele? Esse. Olha lá o maestro, está ali. Aí o maestro, glória a Jesus. E a família. Deus abençoe a todos que vieram
Em nome de Amanhã vai ter o culto aqui. Amanhã, Noite profética. culto profético aqui amanhã. Vem, irmão. Está sendo uma bênção de Deus. Você não pode perder o culto de amanhã. Eu vou... Essa cadeira acho que ela vai ficar aqui nesse lugar. É? Porque daqui eu vejo os irmãos aqui que estão dirigindo. Foi tão bom aqui que eu... Sendo olhando assim... Ficou de olho, né? Fiscalizando. Olha o relógio aqui. E vamos terminar na hora certa. Festa termina sempre tarde, mas hoje está terminando na hora certa. Deus abençoe os irmãos. Vamos agora terminar orando o Senhor, dando a bênção apostólica. Glória a Jesus. Pastor Sebastião Santana, ora o Senhor para terminar. Nosso Deus e nosso Pai, tributamos a Ti. Sim, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Sim, Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Deus, dai uma noite abençoada. Leva-nos em segurança até os nossos lares. Aleluia. Dai uma noite pautada na tua bênção e um som preparador a todos. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, mas tem a sobremesa agora. Vai a sobremesa. Vamos louvar a Deus. Som.